Salve, galera! O Botafogo tá cogitando contratar o Rogério Ceni? Não é bem por aí, rapaziada. Vamos trocar uma ideia aqui, né? Porque algumas coisas, né, que elas acontecem no ambiente do futebol, nos bastidores, tudo mais, elas acabam vindo à tona às vezes, né? E às vezes uma conversa, né? Ou, enfim, né, um levantamento de pauta, né, numa resenha solta, ele acontece no ambiente profissional. É completamente natural. Certo, rapaziada? Vamos trocar uma ideia aqui sobre essa situação que não necessariamente tem a ver, né, com sondagem, né, com o que o Botafogo pretende, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso, tá legal? Bom, se inscreve aqui no canal Brown em Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a situação do Luiz Castro, tá? Que foi divulgada pelo André Rizek hoje. Ele deve ir embora, né? A verdade é essa, né? Embora não seja uma unanimidade, tá? Se você pegar a comissão técnica do Luiz Castro inteira, não é uma unanimidade. Tipo assim, todos querem ir embora, todos querem ir para a Arábia Saudita para ganhar tanto. Não acredito nisso, tá? Mas, de qualquer maneira, o dinheiro é muito forte, né? A gente tem ali, né, uma questão em valores assim de casa. O cara vai ganhar uma mansão de 13 milhões, né, cara? Assim, é uma coisa, né, surreal, né? O próprio André Rizek, ele falou exatamente sobre isso. Vamos organizar os pontos, né? O que o André Rizek trouxe de novo dessa situação do Luiz Castro, que ele deve ir embora, o que o Botafogo está tentando fazer para reverter esse quadro. E vamos falar sobre essa notícia que surgiu agora há pouco do Globo Esporte, do GE. Globo, de que o Botafogo está já cogitando alguns nomes, né? E aí foi citado do Rogério Ceni, mas vamos desmistificar aqui para não ficar nessa de a galera reclamando e tal, porque eu acho que não tem a menor possibilidade do Botafogo contratar o Rogério Ceni, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brown em Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos para cima. Primeiro de tudo, vamos lá. Os sauditas, né, a gente sabe que o Botafogo ele não vai liberar o Luiz Castro gratuitamente. Então os sauditas devem pagar a multa de 10 milhões de reais. Isso não é problema para eles, os caras estão com dinheiro infinito, né? E aí, vejam as aspas do André Rizek. Quando falamos que há indefinição é porque não tem o anúncio. O Botafogo tenta arrumar alguma forma dele ficar, mas o homem já está a caminho da Arábia Saudita. Amanhã deve ser o último jogo. A gente já tinha informado aqui que era muito difícil ele ficar na semana passada, né? Já estava pipocando muito, né, a ideia dele sair, né, dele deixar o Botafogo. O Botafogo tenta uma improvável reviravolta por causa dessa cifra. Vai cumprir o contrato, vão pagar a multa rescisória e ele vai ganhar um dinheiro absurdo. Certo? Então, assim, financeiramente falando, é casa de 13 milhões, é mansão, é aumento de salário, é pagamento de multa, enfim, assim, o cara vai ganhar muita grana. E embora, né, talvez para alguns membros da comissão técnica dele fosse, né, interessante ficar no Botafogo pelo ambiente, estão gostando muito daqui, de tudo que está sendo vivenciado, eu diria que a probabilidade do Luiz Castro sair do Botafogo é de 90%. Tá? Só uma reviravolta muito grande, assim, uma última cartada é o que o John Textor tenta, o departamento de futebol do Botafogo tenta, uma última cartada para que o Castro de fato fique no Botafogo. Mas a grande probabilidade é ele sair, e eu repito, não condeno, não acho que ele tá errado, né, não acho que ele é traidor, que ele é mercenário, não, mano. Futebol, negócios, isso acontece. Assim como o Botafogo tirou o Castro do Aldo Rail, o Al Nassr tirou, né, tá tirando o Castro do Botafogo. E aí o Botafogo já está buscando alguns nomes para substituir o técnico do Botafogo, que deve deixar o clube nesta quinta-feira. E aí vamos ver quem vai comandar o Botafogo no domingo, tá? O que acontece? Nessa próxima quinta-feira, melhor dizendo. O Botafogo ele já consultou a situação do Bruno Lage, né? Rolou uma reunião entre Bruno e Textor, sem falar de valores, tal. Foi uma conversa para se conhecer. Como a gente externou, né? A gente já tinha falado sobre isso na semana passada aqui no canal Brown e Fogo. Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Conversas para saber, ó, a gente pode perder o nosso treinador, você seria uma primeira possibilidade, e aí os dois debateram ali sobre aspectos, ideias, conceitos de futebol, sobre o projeto, mas não houve projeto, né, proposta, formalização, até porque não teve nem anúncio oficial de saída do Castro, certo? Então o Bruno Lage, digamos assim, que seria a primeira opção, tá legal? E aí, né, o Sérgio Santana, ele também coloca, né, na matéria do GE. Globo, duas possibilidades. Do Severino ficar no Botafogo, tá? E do Rogério Ceni, tá legal? Que são duas situações que elas são utópicas, tá?
O que eu, pelo menos, me informei, eu já estava sabendo dessa situação até de Rogério Ceni, essas coisas assim, nos últimos dias, é que, pô, você tem a resenha, né, de um membro do departamento de futebol, de alguém ligado ao departamento de futebol e a jogadores, né? E aí rola a resenha. Pô, cara, Castro pode sair. E aí? Bruno Lage seria o primeiro nome. O que vocês acham? Pô, legal, tá, não conheço, pá, não sei o quê. Rogério Ceni, que é um nome, pô, que nos últimos anos conquistou coisas importantes, né, independente dos últimos trabalhos, no São Paulo e tudo mais. O que vocês achariam dele? O que eu tenho de informação é que não foi, digamos assim, aceito, visto com bons olhos, né, de maneira geral, né, por todo mundo no Botafogo, porque é um cara que ele é temperamental, ele é um cara que inclusive eu falei isso no último vídeo, né? Ele é um cara que ele é difícil, ele é um cara que chega na entrevista a falar mal de jogador, em todo clube que ele passa, apesar dos bons trabalhos, por exemplo, no Fortaleza, ele foi campeão brasileiro no Flamengo, ele teve problema, atrito com um jogador ou outro, aí o jogador sai e tal. Então, assim, é um cara difícil pra caramba, muito difícil, certo? Então, prontamente, assim, a ideia já não é vista com bons olhos. É só uma, tipo assim, o que tu acha? Pô, cara, uma merda, que isso, tá maluco? Tá, beleza, não pergunto mais. É tipo isso, cara, é resenha que às vezes surge no futebol como notícia, e aí o torcedor que ele é mais desavisado, ele vai achar que o Botafogo já tá negociando, e não é bem por aí. E uma outra situação é o Severino, né? Que era uma ideia assim, pô, será que daria? Tipo assim, o Castro vai para o Al-Nassr, o Severino fica até o fim do ano, e quando acabar o ano ele vai para voltar a trabalhar, quem sabe, com o Severino, com o Castro lá na Arábia, né? Uma possibilidade que ela foi levantada assim utopicamente, tá? De maneira utópica, e que eu não sei se eu concordo, tá? Eu acho que para o ambiente seria bom, porque o Severino é muito bom, é um cara que ele tem ele é muito elogiado internamente, as preleções, o treino, é um cara que nesse sentido ele é muito bom. Mas a gente sabe que existe há uma divergência entre você ter o auxiliar comandando e o técnico comandando, né? Então, assim, eu acho que o que está mais viável na cabeça do John é a situação do Bruno Lage, né? Que é a situação mais viável, é um estilo de jogo parecido, é um modelo de trabalho parecido. Eu só não sei, aí eu me preocupo e realmente a gente vai ter que pesquisar um pouco mais sobre personalidade. Não sei como é que é o Bruno, se é um cara parecido com o Luiz, se é um cara do mesmo perfil, do mesmo estilo, um pouco mais calmo, um pouco mais temperamental. Eu não conheço, tá? Então, eu não posso aqui avaliar se seria bom, se seria ruim. O que eu acho tem que ser um treinador tão qualificado quanto, tem que ser um cara de um modelo parecido e tem que ser um cara que interfira o mínimo do mínimo no ambiente de trabalho, no dia a dia e nas relações pessoais. Sabe, eu acho que esse é o principal ponto, é não colocar uma bomba relógio dentro do Botafogo, porque tá tudo dando muito certo. Você coloca uma bomba relógio, né, às vezes, porque quando você precisa virar a chave, aí tu coloca um maluco, né, porque tu tem que virar a chave, porra, meu irmão, igual saiu o Chamusca, que era um cara muito tranquilo, né? Mal comparando, pelo amor de Deus, né, cara, mas lá em 2021, o Chamusca saiu, muito tranquilo. Entra o Anderson, que é porrada. O Anderson é bomba relógio, né? Tem clubes em que ele se dá muito bem e clubes em que ele se dá muito mal pelo temperamento dele. Um cara muito explosivo. Deu certo. O Botafogo precisava de uma chacoalhada e isso fluiu, certo? Não é o caso do Botafogo agora. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Tá tudo dando certo. Então, tem que se mexer no mínimo. Essa é a minha opinião. Valeu? Um abraço e fui.